E para vocês eu me apresento, eu sou o Contra-Almirante Nelson, diretor do Centro de Estudos Estratégicos da Escola Superior de Guerra, Centro de Estudos Estratégicos Marechal Cordeiro de Farias. E temos hoje o privilégio de estarmos aqui com os senhores e senhoras e para participarmos e apresentarmos um seminário de segurança e defesa. Próximo slide, por favor. Seminário Segurança e Defesa. O nosso objetivo hoje é apresentar aspectos teóricos, doutrinários e algumas reflexões sobre temas afetos à segurança e defesa, em relação aos contextos nacional e internacional. Em resumo, senhores, os nossos palestrantes do Centro de Estudos Estratégicos, que aqui se apresentarão, eles organizaram 4 palestras e vão apresentar conceitos teóricos, e em cima desses conceitos teóricos, nós vamos passar para o cenário nacional, com exemplos, e também o cenário internacional, no que nos atinge, quais as consequências do que está acontecendo no cenário internacional, que repercute no nosso país, e vamos tentar associar todos os eventos que nos cercam com os conceitos que inicialmente serão apresentados. Então, essa é a dinâmica do nosso trabalho de hoje, que será conduzido da seguinte forma. Por favor. Pois bem, de 8 às 11h20 serão as palestras. O pessoal que nos acompanha nas redes sociais vão acompanhar as palestras e, a partir de 11h20, iniciará a dinâmica de grupos que já estão distribuídos, né? Ao final, haverá a exposição dos trabalhos, por volta de 15 horas, 15h10, debates e encerramento às 16 horas. E como é que será essa dinâmica? São 8 grupos, serão divididos por pares, aqui nesse quadro aqui, ó, tá vendo? Exposição do grupo A ou B. O que acontece? O grupo A vai estar junto com o grupo B. Vai ser sorteado na hora, o grupo A vai ter que fazer uma apresentação sobre determinado tema. E o grupo B vai ter que debater com eles sobre esse tema, vai ter que discutir, vai ter que perguntar o que foi apresentado pelo grupo A. E assim os demais grupos. Então, essa é a dinâmica, serão orientados os nossos palestrantes a partir das 11h20, estarão com os senhores nas salas, orientando, acompanhando, tirando dúvidas, e ao final do dia esperamos que esse debate seja intenso e profícuo e bem agradável, e que vocês, senhores e senhoras, tenham aprendido o que nós propusemos a passar. Então, essa é a dinâmica, com encerramento às 16 horas. O nosso comandante ele está em viagem, virá fazer o encerramento o subcomandante, o brigadeiro Carpichim. Com isso, eu declaro aberto o Seminário de Segurança e Defesa, organizado com muito orgulho pelo Centro de Estudos Estratégicos Marechal Cordeiro de Farias. Muito obrigado. Pode desligar aqui a luz? Isso. Ótimo. Bom, então, novamente, um bom dia, senhoras e senhores. É um prazer o Centro de Estudos Estratégicos Marechal Cordeiro de Farias estar novamente ministrando palestras, na verdade, um seminário para os senhores. Também é uma honra receber aí os quase 200 inscritos no ambiente virtual, sendo que alguns deles já se encontram já plugados e outros tantos no aspecto presencial. Então, isso aí nos motiva, porque nos dá a ideia da importância do tema segurança e defesa. Bem como, aproveitando as palavras do almirante Nelson, bem como nos dá também a ideia de como é importante fazer essa ligação do conceito com a prática ou o que está acontecendo no país e no mundo. Então, o CE, né, está perseverando no intuito de cada vez mais, né, como diz aqui o disco da escola, na verdade, a mensagem principal da escola, que é estudar o Brasil. Mas para estudar o Brasil, nós precisamos saber, primeiro, conceitos, né, e depois
as características do país e aquilo que nos afeta no ambiente internacional. Aí poderemos estudar o Brasil, porque senão só conceitos vão ficar meio desconexos. O ambiente desconexo com a realidade. Saber conceitos, saber normas, isso somente não quer dizer nada. Rapidamente vamos esquecer. Então, conceitos, fatos. Esse é o link que gera a aprendizagem. E nós aqui do CE estamos convictos disso aí. Tá? Então, esperamos novamente, aproveitando as palavras do Almirante Nelson, que esse dia de hoje seja bastante interessante, bastante enriquecedor. Então, nós temos aqui como objetivo, né, da minha palestra, na verdade, apresentar os fundamentos relevantes da área de segurança nacional. Aspectos relevantes, conceituais e também no que diz respeito ao Brasil. Para entendermos segurança nacional e desmistificarmos alguma coisa. Porque esse tema, como está desenvolvido na minha tese, é um tema que, desde a Constituição ou até antes, ele foi estigmatizado como com certos preceitos de repressão, etc. E aí começou-se a evitar a palavra segurança nacional. Passou para defesa nacional, né? E não defesa, melhor, desculpe, nacional defesa, política nacional de defesa. Quando nós falamos de alguma política, nós falamos política nacional de alguma coisa e não política de segurança nacional. Então, exatamente, a segurança nacional ficou com o problema. E conta até um fato para os senhores que nós tivemos uma vez lá ministrando uma palestra em Brasília, né, no Ministério da Justiça, não é isso, Coronel? Isso. E quando eu estava ministrando a palestra, falei de segurança nacional, e aí causou um certo frisson, né? Porque quando fala segurança nacional, aí se não me engano, foi o secretário de segurança de um estado levantou mas nós estamos voltando aqui à ditadura, alguma coisa assim. Então, é uma coisa que nós temos que desmistificar. E para isso nós temos um ambiente tão seleto e diversificado, exatamente para levar esses novos conceitos e ideias. Que segurança, novos não, né? Antigos, mas que estão meio no limbo. O nome tem que ser dito aquilo que ele é. É segurança do país, é segurança nacional, não tem outro. Entendeu? Então, às vezes, entramos numa área falando de só defesa, querendo dizer segurança, e aí é o problema. Porque nós confundimos e não são somente os senhores no ambiente acadêmico, no ambiente das próprias Forças Armadas, não entendem o que é segurança e o que é defesa, e as suas diferenças. Isso é importante. Mas não vamos prender a isso aí. Então, nós vamos aqui passando a palestra, o roteiro, nós vamos aqui a uma introdução rapidamente. Vamos falar a respeito de aspectos relativos à segurança, a conceituação e a estrutura da segurança nacional, ameaças à segurança nacional, contextualização para o ambiente, né, do nosso país, Brasil, e depois as considerações. Então, está aí mais ou menos uma ideia que é interessante. Conceituação joga para o lado do que está acontecendo no Brasil, né? E depois temos uma ideia. E temos o fechamento. Deu um crack aqui. Introdução. Então, nós vamos passar, primeiramente, um pensamento para nós entendermos depois a parte conceitual. Inicialmente, vamos aqui, essa aqui é a pesquisa dos senhores, que, na verdade, eu já exalto aqui a participação de todos. Realmente tem nos causado bastante satisfação ao sabermos aqui, ao verificarmos a presença e a participação maciça
dos senhores do CAEP, né, que realmente tem feito diferença, não que sejam, como fala na cavalaria, melhores nem piores, mas simplesmente diferentes de outros CAEPs, porque estão com uma participação mais ativa, exatamente. Então, para isso aí, né, isso nos leva a querer ampliar, né, a parte conceitual do que seja segurança e defesa e levarmos a parte de contextualização. Lembre sempre disso. Conceito por si só não quer dizer nada. É a base para o estudo, somente isso. Mas nós temos que analisar os fatos, porque senão entramos num processo que não tem fim. E aqui, essa ideia do que seja segurança nacional, ela foi bastante percebida por 87% dos senhores. Isso é bastante interessante, sinal que leram, sinal que se dedicaram, e a outra coisa importante dessa turma é a dedicação, o esmero com o trabalho que os senhores fazem. Então, a turma já, até na pessoa aí, não queria sem querer elogiar o almirante, claro, mas exatamente parabenizar, né, a participação de todos aí nessas pesquisas, nesses seminários ou nas palestras organizadas pelo CE. O que nos faz querer, né, avançar mais ainda em termos do estudo da segurança e defesa. Então, nós temos aqui, inicialmente, o Thomas Hobbes, deve ter já sido falado várias vezes, né, que foi um filósofo matemático na época da Guerra Civil Inglesa, século XVII, né, e ele viveu esse ambiente conturbado. Os senhores podem ler aqui. O que ele diz é muito importante. Por quê? Porque ele nos leva a entender que o ser humano, sozinho, sem nenhuma segurança que o envolva mais ampla, ele está exatamente vivendo num ambiente de guerra. O ser humano, somente a segurança dele, a individual dele ali, é como se ele estivesse vivendo um conflito. Porque ele é um dos protagonistas, né, chamado contratualistas, etc., que prevê, né, esse aumento de violência quando não existe um arcabouço superior que o englobe e que o proteja. Então, estamos aí, século XVII, já falava isso aí, e vemos que é bastante atual. Podemos aí espraiar para outros países, etc., etc., mas é isso aí. Onde o ser humano está sozinho, na verdade, ele está num ambiente de guerra, num ambiente em que os homens querem aumentar o seu poder em cima dos outros. É uma característica. Então, guardem bem isso aí, porque é muito interessante para depois, para outros pensamentos, que nós temos que ter sempre, né, uma esfera maior de segurança. Não basta aquela segurança lá do cidadão sozinho, porque isso não quer dizer nada. Tá? Nós temos que ter uma segurança maior e depois irmos desenvolvendo até chegar na segurança individual. Mas não podemos somente priorizar o indivíduo, porque o indivíduo sozinho, ele não abarca o aspecto coletivo. E está no coletivo a segurança de todos. E ainda assim, boto aqui segurança e liberdade individual. Não que não são opostos, não. Eles, na verdade, o melhor dos mundos seria a balança equilibrada, com uma segurança e a liberdade individual pesando, né, o melhor, com o mesmo número ou o mesmo peso relativo, né, em relação aos mandos do Estado. Só que isso aí é difícil nós obtermos, tanto antigamente como nos dias de hoje. E o que acontece? É só para os senhores também exercitarem, né,
fazendo um exercício aí de divagação, que é exatamente quanto maior eu preciso de segurança, menores são as liberdades individuais. Tá? E quanto maiores as liberdades individuais, é aquilo, vamos aí extrapolar, onde eu posso tudo, a segurança diminui. É tão simples quanto isso. Tá? Então, nós temos que, na verdade, essa balança tem que estar equilibrada entre, deveria estar equilibrada entre segurança e liberdades individuais. E aí, nesses pontos em que uma das balancinhas aqui, elas estão pesando mais que a outra, esse é o problema, tanto para um lado quanto para o outro. E aí, como exemplo, tem a balancinha, tem aqui o 11 de setembro. O que aconteceu isso aqui? Todo mundo sabe. São falhas na segurança, né? Dos Estados Unidos, que ocorreram ali os atentados terroristas, e aí chegou-se, né? Claro, obviamente, a conclusão de que faltava segurança que impedisse que outros elementos externos ou internos que fosse, né, não causassem ou não ameaçassem a segurança do país. E aí o que acontece? Aumento da segurança, liberdades individuais, é claro, diminuíram. Então, é aquilo. Na época, quem passou viu nos aeroportos lá dos Estados Unidos a segurança, e ainda hoje e não só lá, como na grande parte do mundo, são bem mais rigorosos do que acontecia antigamente. Então, nós temos aqui, onde privilegia a segurança e liberdades individuais, elas diminuem, né? Mas isso aí são períodos que tendem, ou melhor, seria necessário que tivesse pesos e contrapesos para irem se balanceando e entrarem num peso igualitário. Só que realmente é difícil, porque sempre tem fatos que distorcem para um lado ou para o outro. Aspectos relativos à segurança. Vamos entrar isso aqui, não saber o que é segurança. Antes de segurança nacional, o que é segurança? Segurança é o seguinte: primeira coisa, quando se fala segurança, a percepção é sobre as ameaças. O que me ameaça? Ameaça o país, ameaça a coletividade, ou quer que seja, né, que sofra esse tipo de perigo. E aí está exatamente a origem, na palavra do secura, que é a condição de despreocupação. Quanto mais seguro, mais despreocupado. Quanto às ameaças. É isso. Segurança, nós devemos nos remeter primeiro a esses dois itens aqui. De respeito à ameaça e de respeito também a uma condição de despreocupação com relação a essas ameaças. Passa aí, por favor. Bom, Tapias Valdes, que na verdade chileno, ele exatamente fala aqui que segurança é um sentimento individual ou coletivo. Novamente, ameaça. E não é um conceito de um ou de outro. Todos eles falam em riscos, na verdade, que amadurecem e podem e têm o potencial de virar ameaça. Isso é relativo à segurança. Mas aí nós temos também que ver essa segurança em que sentido, qual tipo, individual? Não. Nós temos que saber qual tipo, a tipologia da segurança. E aí nós entramos na parte do Balesteiros, né, que foi um militar espanhol, depois e é um acadêmico também, que ele botava aqui, é um dos que realmente abre a tipologia da segurança. Então nós vamos falar de segurança nacional, mas tem segurança aberta aí. E cada um abre um outro leque, mas eu ainda não vi, pode ser que exista, óbvio,
quando se fala de segurança, não mencione a palavra segurança nacional. Né? Sempre. Segurança nacional, no ambiente da palavra segurança, é uma das principais tipologias que abarcam a segurança. E aí vamos de segurança nacional. Conceituação, na verdade, e uma ideia. Novamente, ameaça. Então, a segurança nacional, nós temos o objetivo do Estado. O que é o objetivo do Estado? É aquilo que ele pretende, são os interesses colocados, objetivos. Colocados em objetivos. Né? Discutimos isso muito no CE, que os objetivos eles deveriam ser mais palpáveis. Isso não é crítica, mas os objetivos da Constituição, os objetivos de qualquer lei, eles têm que ser mais factíveis. Então, às vezes, nós colocamos, vamos colocar aqui, o bem-estar social. Bem-estar social, isso aí é o quê? São coisas, isso aí vai ser uma consequência do final do túnel. Então, nós temos que ter, depois, uma Constituição colocando objetivos fundamentais, o que se vai se fazer para chegar lá. E não colocar somente uma coisa e não vir outras, né, que façam chegar, né, a esse objetivo final. Então, nós temos aqui as ameaças à segurança nacional envolvendo os objetivos do Estado, que é que vai planejar, vai estudar, planejar, para depois a defesa, que é a parte da ação, programar os seus instrumentos para defender, como o próprio nome está falando, os objetivos nacionais. A segurança é um levantamento, planejamento, visualiza os objetivos, e aí a defesa, depois, vai para a parte da execução do boots on the ground, que é exatamente quais são as ferramentas que eu vou utilizar para que os meus objetivos estejam seguros. E aí entramos num aspecto muito interessante. Segurança pública e segurança nacional são coisas diferentes. Isso eu vou depois chegar no aspecto brasileiro, que existe uma grande confusão. Essa, na verdade, é uma das principais confusões que existe, principalmente no ambiente interno nosso. Por quê? Segurança pública, e eu não estou falando por achismo, estou falando exatamente no conceitual e depois vamos levar à prática aqui. Ou melhor, a saber o que está acontecendo. Então, segurança pública, ela é policialesca, ela é voltada para o cidadão, ela não é voltada para o ambiente nacional. E aí abarca que a proteção do indivíduo, justiça comum, manutenção da ordem. Isso é segurança pública. Tá? É o que está conceitualmente dito exatamente para evitar superposições ou problemas de espaço sem ter ninguém para ocupar. Por favor, vamos parar de mexer aqui com a luz, por favor? Então, o que acontece? E a segurança nacional? É a segurança interna, segurança externa, voltada exatamente crime organizado, terrorismo, invasão do território, que exatamente são ameaças, né, ao Estado. Na verdade, quando nós falamos de segurança interna, aí eu faço até meia-culpa pela escola, a própria Escola Superior de Guerra, ela tirou a parte de segurança interna dos seus fundamentos, né, lançados, se não me engano, a partir de 2019, 2020, já não tinha mais isso aí. Mas nós aqui, né, os palestrantes, conversando sobre isso, nós entendemos que essa parte da segurança interna, ela verifica todas as ameaças internas, óbvio, que põem em risco os objetivos do Estado. E ela não é a segurança pública. Quem é o elemento? Aí eu pergunto para os senhores, quem é o elemento que faz isso aqui, a segurança interna?
que pegam todos os meios, pode ser até que meios também da segurança pública ali, mas pegam todos os meios para combater essas ameaças. E, por exemplo, crime organizado, terrorismo, invasão do território. Quem é? São as Forças Armadas? É somente a Polícia Federal? Polícia Rodoviária Federal? Pô, quem é que, em cima, aí eu já faço o questionamento, quem é o elo superior dessa cadeia da segurança interna? Então, isso aí depois nós vamos discutir essa parte, porque nós não compreendemos aí quem é essa pessoa, ou quem é, na verdade, essa instituição que pega, né, que aglutina, que coordena e planeja as ações contra todos esses elementos, que pegue as Forças Armadas, as Forças Federais e até exatamente as forças policiais, porque atuam em cada estado, e façam operações, mas não operações, operações não, planejamentos continuados para barrar tais ameaças. Ou se tratam de iniciativas ministeriais. Ministério da Justiça e Segurança Pública, Ministério da Defesa. Entendeu? Então, isso já é um questionamento. E aí entramos aqui nessa parte. Segurança Nacional, novamente, ela trata de ambiente externo e interno. E aí já estamos falando aqui um pouco já sobre o Brasil. E nessa parte da segurança interna aqui, a segurança nacional, externa e interna, como estava no outro slide. Mas nós temos segurança interna aqui, essa instituição coordenadora de todos os planejamentos, execução, feedback e melhoria do sistema, tudo mais. Não temos. A princípio. Vamos aí depois escutar os senhores. Mas então essa segurança interna aqui, ela praticamente, ela some. E aí o que acontece? Não existe vácuo de poder. O que acontece? A segurança pública, desculpe, a segurança pública, ela começa a ocupar, né, o espaço das ameaças aos objetivos nacionais. Nós não temos uma estrutura formada, né, potente, consolidada, nacional, para o enfrentamento dessas ameaças, como não temos uma estrutura interna fortalecida e consolidada de enfrentamento novamente a essas ameaças, o que acontece? A área da segurança pública, que é um universo não antagônico aos objetivos nacionais, novamente lembrando que podem existir casos que essa insegurança individual ou comunitária ganhe contornos de ameaça ao Estado. E aí, essa parte das ameaças que estavam aqui, elas vêm aqui para cima. Mas o real é que hoje, né, no nosso entender, não existe uma estrutura consolidada de planejamento, coordenação e operacionalização de condutas, né, e processos de segurança nacional. Não existe instituição que abarque tudo isso. Existe Ministério da Defesa, Ministério da Justiça, mas é tudo, na verdade, entendimentos. E aí, novamente, eu volto à pergunta. Quem acima desses ministérios coordena isso tudo? Porque o Ministério da Defesa, ele precisa de verba para operacionalizar suas ações. Da Justiça e Segurança Pública precisa de verba também. Então, como é que chegam isso aí? Se não tem ninguém em cima. Não tem isso dentro dos militares? Bom, botou 2, 3, tem que ter alguém em cima, porque senão podem haver descompassos entre os pares, entre os ministérios. Porque cada um tem a sua atribuição e a sua missão.
segurança nacional, novamente, elas são ameaças externas, mas podem ser também as não estatais. Né? Não é um Estado invadindo o outro somente que nós procuramos colocar ferramentas para impedir essas ameaças, mas também crime organizado, na verdade, é o principal aí que sempre volta à tona, à baila, que é uma das principais ameaças, na verdade, não é só aqui no Brasil, mas depois vamos chegar aqui quando teve uma reunião da ONU, já no início do século XXI, aqui, desse século, falando sobre essas ameaças. Então, nós temos aqui, voltando mais para o Brasil, aqui, já entrando nessa parte, nós temos, isso aqui são dados que a maioria já conhece, ou já tem uma ideia, que é o total de 453 bilhões no mercado ilegal. Nós temos aqui o Brasil, que todo mundo já conhece, que antigamente era só um fio condutor dessa parte de consumo de cocaína, e hoje é o segundo consumidor mundial. E a evolução da taxa de homicídio no Brasil. Então, nós temos... Isso aí é só para exatamente exemplificar aspectos sobre o crime organizado, que é mais palpável aqui para nós conversarmos. E aí entra nessa parte de entendimento. Para que nós tenhamos uma política de segurança nacional, nós temos que ter uma grande política e uma grande estratégia. O que é grande política e grande estratégia? É aquilo que demarca ou aquilo que serve de norte para todos os ministérios, para todas as outras políticas. Tanto a política de segurança nacional, quanto a política econômica, quanto a política de psicossocial, na verdade, falando sobre os campos de poder. Quanto ao bem-estar, então, essa é uma grande política e, na verdade, deveria ter um efeito mais duradouro. São políticas de Estado. E aí vem aquela pergunta novamente. Eu estou palestrando também, mas em cima de perguntas, de questionamentos. Nós temos alguma grande política ou grande estratégia que abarque essa parte da segurança nacional? Até porque essa grande política, como já está falando aqui, olha, ela serve de alicerce para a política de segurança nacional. Se nós não tivermos uma grande política, como é que nós vamos ter uma política de segurança nacional aqui embaixo, se não tem nada que norteie? É uma coisa lógica isso aqui. E aí para baixo. Aí vem exatamente o segundo questionamento. Nós temos uma política nacional de defesa. Como é que nós vamos ter uma política nacional de defesa se nós não temos uma política de segurança nacional? Esse exatamente é o link entre um e outro. E aí está o que eu falei. Política nacional, política, estratégia nacional, política de segurança nacional, estratégia de segurança nacional, política de defesa nacional e estratégia de defesa nacional são elos encadeados. Ou deveriam ser, mas tudo parte lá de cima da política nacional. Tudo parte disso. E aí chegamos no final aqui da estratégia, no nosso caso, de defesa nacional. Isso aqui, eu acredito que tem que ficar na mente dos senhores para quando nós conversarmos aí fora, tudo mais, porque às vezes, até aqui dentro, nós temos às vezes algumas conversas mais acaloradas exatamente para o melhor entendimento disso aqui. Tá? Então, isso aqui não é somente para o Brasil, pode ter outro nome, mas o elo encadeador é o mesmo. É uma política de Estado que vai nortear as políticas setoriais e depois chega no final aqui, né? Temos a política de defesa e a estratégia de defesa. Ameaça à segurança nacional. Cúpula do milênio. É o que chamavam das novas ameaças. Né? Novas ameaças que não eram tão novas, mas teve essa simbologia aí de novas ameaças do século XXI. Porque
num tempo da Guerra Fria, ainda do século XX, sempre que se levantava a ideia de segurança nacional, era notadamente em relação a dois estados. E aí começou a perceber-se que outros elementos estavam fazendo frente ou ameaçavam a segurança dos estados. Por isso é que a ONU desenvolveu essa reunião chamada de Cúpula do Milênio, que foram levantados esses 6 pontos que iriam ameaçar no século XXI, ou nas próximas décadas, os estados nacionais. Então, aqui, ó. E os senhores podem ver que está exatamente, não está muito longe do que acontece. E nós temos aqui confrontos estatais. A Covid, não vou botar de guerra química, bacteriológica, mas foi um evento que também impactou a segurança nacional. Até o CE fez um livro, não é isso, Coronel? Fez um livro sobre a Covid como ameaça à segurança nacional. Na verdade, ameaça vindo do exterior, mas também depois interna. Porque impactou todas as áreas. Impactou os objetivos nacionais. Então, colocado aqui também. E a parte do combate ao tráfico, do crime organizado. E aí vamos entrar mais especificamente, rápido, aqui, essa contextualização para o caso brasileiro. Olha aí que eu estava exatamente falando com os senhores. Nós temos uma política de Estado supraministerial Na verdade, nós temos aqui política de governo. Porque todos os governos colocam as políticas que, ok, né, está ali a política, mas deveria até essa política aqui estar norteada por uma política de Estado. Nós temos políticas de governo. Então, como política de governo, são mutáveis em pouco tempo. 4 anos, muda. Ou seja, nós não temos uma continuidade de uma política de Estado. Vou dar um exemplo que, por mais que, às vezes, antagônico, lá, nossos amigos estadunidenses, mudou, governo Trump, governo Biden, mas a ameaça chinesa que é colocada no livro de estratégia deles, no caderno, né, de estratégia nacional, melhor, de defesa nacional, estratégia de defesa nacional, é colocado bem grande lá, que fala da China, da Rússia, etc. Mas o principal é o seguinte: os governos mudam, né, a parte política muda, mas o principal, que são os interesses nacionais, eles continuam existindo. Não existe grandes guinadas, é claro que no ambiente micro, né, é claro que vai ter turbulências, mas no macro não existe grandes guinadas. Nós estamos indo para cá, agora não. Esse aqui não vai ser mais nosso elemento aqui a ser dissuadido, persuadido, etc. Vai ser esse. E depois volta a ser aquele. Então, evita essa política de Estado, evita uma política interna titubeante. Uma política de governo titubeante, que hora vai para um lado, hora vai para o outro. Por quê? Porque a política de Estado, exatamente, ela norteia e num espaço maior. E a política de segurança nacional? E aí essa política de segurança nacional, ela era formulada, era planejada pelo Conselho de Segurança Nacional. Mas também esse conselho, né, ali na década de 80, por ocasião da formulação, do planejamento, Comissão dos Notáveis, Comissão Afonso Arinos, tudo mais, da Constituição de 88, ela foi colocada de lado e começou-se a novamente, a estigmatizar o termo segurança nacional. E aí falou, não, então vamos, claro, de uma maneira simplista minha aqui,
não vamos mais falar de segurança nacional, vamos falar de defesa nacional. Né? Então, tá. Nós temos aqui a defesa nacional. Só que tem um problema. A nossa segurança nacional, o Conselho de Segurança Nacional, ele era uma instituição com um grupo de pessoas que demandava, planejava, organizava uma política de segurança nacional. Esse conselho aqui, ele não tem como atribuição fazer isso. Então, como vários, quem quiser depois eu disponibilizo minha tese, inclusive nós temos vários relatos ali, várias citações de autores que fazem essa pergunta. Quem é que está planejando e organizando a segurança nacional? Quem é que está vendo o aspecto do Estado como um todo, né, para exatamente essa defesa nacional? Aí nós entendemos por que no Brasil não se entende o que é segurança e defesa. Então, simplesmente, não, vamos tirar a segurança, vamos botar a defesa. Isso aí, um erro conceitual, leva a outros erros que acabam no operacional. Entendeu? Então, nós temos a política de segurança nacional, que era, né, uma das obras do Conselho de Segurança Nacional, que ele foi extinto, e entrou esse Conselho de Defesa Nacional, que, novamente, não tem essa atribuição. Então, nós estamos órfãos aí de alguém que planeje a segurança do Estado, como um todo. E aí nós não temos nada. Eu estou falando alguém que alguém não gosta disso aqui, mas é o seguinte, nós temos a Operação Ágata, que é desenvolvida especificamente, em grande parte, pelo Ministério da Defesa. É uma operação, acho que uma parte considerável dos senhores já conhece ou já participou dessa operação, né? Em âmbito nacional, ela abarca 12 ministérios, 20 agências, polícias federal, polícia estadual, forças armadas, mas, novamente, entra num aspecto ministerial. E aí vem a outra pergunta, né? Pô, mais perguntou do que palestrou, mas quem é que registra isso aqui tudo no ambiente supraministerial, que depois dê ordem para o Ministério da Defesa, o Ministério da Justiça e Segurança Pública, etc., para melhorias, né? Para condução de outras operações que sejam de interesse do Estado? Porque a maior parte disso aqui volta para os seus ministérios, né? Voltam para aqui, novamente fazem acordos entre si e aí desenvolvem operações. Mas quem é que faz essa consolidação acima dos ministérios, que possa falar, olha, Ministério da Economia, Planejamento, etc., que muda de nomes e tudo mais. Mas vamos dar aporte de verba para esse pessoal, porque nós precisamos incrementar mais o combate à ameaça tal. Ministério da Justiça e Segurança Pública, nós precisamos uma coordenação melhor. Sentar todo mundo, né? Como se depois aí o pessoal quiser olhar a CREDEM, etc., que seria, mas também a Defesa Nacional, principalmente. Então, nós temos esse problema, sempre, aqui, que persiste. E aí entramos nas considerações finais devido ao tempo. Isso aqui poderia ficar um dia inteiro. Senhores, desculpem aí a rapidez, né, com que eu estou falando, mas é para obedecer o cronograma. Nós temos aqui o Brasil, extensão territorial imensa. Efetivo das polícias, apesar de grande, sofre contínuo desgaste, porque, na verdade, ele já combate de frente o crime organizado. Não só, claro, temos a Polícia Federal, etc., mas no ambiente dos estados, ele combate o crime organizado. E aí é que o pessoal chama, né? O negócio fica uma máquina de moer carne. Que não soluciona, porque
a parte lá de cima, do início do processo da ameaça, ela não é combatida. Então, nós estamos combatendo somente a parte de baixo. E aí não tem fim. No ambiente, principalmente no ambiente em que as condições sociais não são muito pujantes, né? Pobreza, então, leva mais para esse tipo de criminalidade, principalmente. E as ameaças nacionais e internacionais. Então, nós temos, principalmente aqui, notadamente, nós temos esses 3 pontos, e aí vem aqui, segurança do Estado. Quem é que planeja e coordena isso aqui? Junto com os outros ministérios todos aqui. Quem é que planeja e coordena? Temos aí uma espécie do GSI, tem uma Secretaria de Segurança Nacional, né, que poderia ser um embrião disso aí. Mas quem é que planeja e coordena toda essa parte? Nós não podemos pensar em um manograma. Fulano de tal entrou e vai fazer isso. Sai ele, acaba tudo, vai para outro. Nós não temos um arcabouço consolidado de planejamento e coordenação da segurança do Estado. E aí, né, só para exemplificar, nós temos aqui essas agências, instituições de segurança nacional dos Estados Unidos, Rússia, Espanha, Alemanha, Inglaterra, Japão. Agência de segurança, ou melhor, são modelos de segurança nacional. Né? Nós temos algum desse tipo, desse modelo? Alguma coisa parecida com isso? Né? Consolidada? Essa é a pergunta que eu deixo para os senhores, para a reflexão dos senhores. Então, muito obrigado. Nós estamos aqui, faltando 5 minutos. Eu gostaria de saber dos senhores se tem algum questionamento 5 minutos antes. Aí nós vamos fazer sempre nas instruções, aqui nas palestras, 5 minutos antes, a gente vai perguntar se existem, tanto da parte do pessoal que nos assiste no ambiente virtual, do EBEX, principalmente, como dos senhores. Tem algum questionamento, alguma coisa? Não? Ou não, podemos passar para o intervalo? Então, com a permissão do nominante, 10 minutos de intervalo. Obrigado, senhores.